Todas as religiões são regras ilustradas por histórias. O evangelho é uma história ilustrada por regras. Isso muda tudo. Quando eu entendi isso do Tim Keller... Explica aí de novo. Primeiro eu fiquei... mais lento. Isso demorou para entender. E talvez vai ser, para os nossos ouvintes, vai demorar um ano. Isso tem uma coisa de se meditar. Então ele fala assim, as religiões são regras, são mandamentos, regras, e que cada regra... não matarás, e aí conta uma história de alguém que matou e que Deus castigou, e você tem histórias para ilustrar a regra, mas o cerne da religião é uma regra. Entendi. Quando a gente vai por evangelho, o evangelho é uma história, a história de Jesus, que é ilustrada antes e depois, no Antigo Testamento e nas cartas, por regras. Mas o cerne é a história. Então, o nosso... Deságua na regra. Deságua na regra. Mas a regra, ela é ilustrativa e não fundante. O fundante é a história, o evangelho que a gente vive. A gente vive pelo evangelho, a gente morre pelo evangelho, é o evangelho que nos salva. A história de Jesus, o ministério, a cruz e a ressurreição. Então, isso muda, cara. E eu tenho a primeira vez que eu vi isso, eu pensei que era uma frase de efeito do Tim Keller, e depois eu falei... quase parece a mesma coisa. Por que acontece? Se a nossa fé é regras ilustradas por histórias, então a nossa vida é uma ilustração das regras. Se o sábado foi feito pro homem, e não o homem pro sábado, aí, as regras, elas servem para mostrar como nós vamos viver, mas a nossa vida tem que ser o evangelho, e aí as regras são ilustrações de, se você fizer isso, você vai se dar mal. E não foi isso que eu projetei, é uma outra coisa.